Bom, sejam todos bem-vindos aos nossos amigos patriotas intervencionistas, né? Aí todo brasileiro do Brasil inteiro presente na nossa live. Compartilhe, gente, essa live, né? Dê seu like para que essa live ela seja projetada no Facebook, depois ela vai para o YouTube. Gente, essa live ela é muito importante, por quê? Porque o brasileiro ele precisa entender uma coisa muito importante, né? É nós, o povo brasileiro, é nós contra eles, contra o sistema. Então não é nós, brasileiro, e o sistema junto, não. É nós, povo brasileiro, contra eles, contra o sistema. Mas o que é o sistema? Muita gente pergunta o que é o sistema. O sistema está composto pelo legislativo, que são os deputados, o executivo, que é o presidente, e o judiciário, que é o STF. Então, quando nós falamos em sistema no Brasil, nós estamos falando dos três poderes: legislativo, deputados, executivo, presidente, e judiciário, STF. E o sistema, gente, esse poder legislativo, executivo, judiciário, ele não está do teu lado. E é aí que as pessoas não entendem isso. E enquanto o brasileiro não entender isso, que o sistema está contra nós, povo brasileiro, e quer escravizar o povo brasileiro. Enquanto o brasileiro não entender isso, o Brasil vai ser escravizado. As coisas vão piorar no Brasil. Por quê? Porque existe um projeto mundial para ser implantado no mundo uma nova ordem mundial. Aquilo que a gente já vinha dizendo lá atrás. Todos os países fazem parte desse sistema mundial. E esse sistema, no Brasil, que é o legislativo, executivo e judiciário, ele faz parte desse sistema mundial. Ele está a serviço desse sistema mundial. Então, gente, não acredite que o sistema ele pretende fazer alguma coisa por você, porque ele não vai fazer nada por você. A nossa luta é contra o sistema. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. E nós estamos repetindo, gente, há muito tempo, da ação da maçonaria, do comunismo no Brasil. Há muito tempo. O que está acontecendo no mundo? Mas vamos começar pelo Brasil. Existe a maçonaria vermelha, que é o comunismo, e existe a maçonaria azul, que está ligado ao capital, aos grandes banqueiros internacionais. Só que tanto a maçonaria vermelha, que é o comunismo, quanto a maçonaria azul, todas elas fazem parte do mesmo sistema. Imagine aqui, o meu corpo é o sistema. O meu braço esquerdo é a maçonaria vermelha. O meu braço direito é a maçonaria azul. Então, o que acontece? Esses dois membros trabalham para esse corpo, para o sistema. É lógico que o braço direito ele tem mais força, mais poder, né? Mas tanto o braço esquerdo quanto ao direito servem ao sistema. Então nós temos uma maçonaria vermelha no Brasil, que é o comunismo, e uma maçonaria azul, que é ligada aos grandes banqueiros internacionais. O que está acontecendo no mundo? No mundo. Está havendo uma troca de posto, uma troca de poder. É só isso. A maçonaria vermelha, que é o comunismo,
ela é como se fossem os funcionários dentro do sistema. A maçonaria azul seria como os patrões dentro do sistema. Então, o que está acontecendo no mundo? Eles estão trocando a maçonaria vermelha pela maçonaria azul. Vamos pegar na América Latina, na Venezuela. Eles estão tirando o Maduro, que é o comunismo, a maçonaria vermelha, e estão colocando o Guaidó, que é a maçonaria azul. É o próprio sistema se articulando dentro do sistema para se autoblindar. É isso que o povo tem que entender. O que está acontecendo no Brasil? Eles tiraram a maçonaria vermelha, que é o PT, que é o comunismo revolucionário, marxista, leninista, porque Stalin era maçom, Karl Marx era maçom, Lenin era maçom, maçonaria vermelha, estão tirando no Brasil e colocando a maçonaria azul, do Bolsonaro e Mourão, na América Latina. O que aconteceu nos Estados Unidos? Tiraram o Obama, a maçonaria vermelha, comunista, e colocaram Donald Trump, que é a maçonaria azul. Isso, gente, é algo muito claro. O problema do brasileiro é que ele olha as questões do Brasil de forma isolada, politicamente. A coisa no Brasil e no mundo é muito mais séria do que aquilo que nós podemos imaginar. O que está acontecendo é o sistema se autoblindando. Então, o que nós temos que compreender não é o que está acontecendo somente no Brasil, a questão política ali, não, gente. É algo muito mais abrangente do que nós podemos imaginar. Nós precisamos olhar não o que está acontecendo só na América do Sul, na América Latina, mas na América Central, na América do Norte, na Europa. O que está acontecendo é um aceleramento do projeto da nova ordem mundial. O Brasil, o sistema que envolve o legislativo, executivo e judiciário, legislativo deputados, executivo presidente e judiciário STF. Eles estão mancomunados juntos, gente. Não existe briga entre eles. O que existe é uma briga de fachada para que esse sistema ele se mantenha no poder a ferro e fogo. É isso que o povo brasileiro tem que entender. Que a nossa luta é contra o sistema legislativo, executivo e judiciário. E esse sistema, ele sempre está um passo à frente que o povo brasileiro. Ele conhece os passos que o povo brasileiro vai dar. É isso que eu quero que você entenda. Por exemplo, se você pegar lá no Google de 2018, se você pegar lá no Google as maiores buscas feitas em 2018 pelo povo brasileiro, no Google. Então, se você pegar lá nas palavras o que, vai estar escrito o que é o fascismo, que foram as palavras mais buscadas no Google em 2018, utilizando a palavra o que. O que é o fascismo, o que é intervenção militar, o que é lúpulo, o que é ursal, o que é Corpus Christi e assim por diante. Então, esse dado que eu estou passando para você, que o que o brasileiro está buscando, o sistema comandado pela maçonaria e pelos Illuminatis no Brasil e no mundo, eles já sabem qual será o passo do povo brasileiro. O sistema, ele sabe que no Brasil está crescendo um grupo muito forte de intervencionistas pelo Brasil,
pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Telegram, né? Pelo Facebook. O próprio sistema sabe que está crescendo um grupo muito grande de intervencionistas. Então, o que o sistema quer fazer? Ele sabe que o movimento intervencionista está crescendo e vai chegar um ponto que nós vamos querer derrubar esse sistema no Brasil, que é o legislativo, deputados, executivo, presidente e judiciário. Você sabe disso. Já que os intervencionistas querem uma intervenção militar, nós vamos fazer acontecer uma intervenção militar no Brasil, pelo artigo 142. Mas seria uma falsa intervenção militar, não uma intervenção militar verdadeira, pelo artigo 1º. E você já vai entender por quê. Porque o sistema ele se autoblinda. Então, tiraram a maçonaria vermelha aqui da América Latina, na Venezuela, o Maduro, vão tirar, que é a maçonaria vermelha, o comunismo, e colocar a maçonaria azul, que é o Guaidó, que se tornou membro da maçonaria antes de se proclamar presidente da Venezuela. No Brasil, tiraram a maçonaria vermelha, que é o PT, estão colocando o Bolsonaro, né, que é a maçonaria azul, um grupo de maçons. E esse sistema que envolve todo o poder legislativo, executivo e judiciário, né, o que eles vão fazer? Eles vão criar um caos no Brasil. O próprio sistema vai criar um caos no Brasil. O que o STF está fazendo? Agora, há 3, 4 dias, o Dias Toffoli, ele simplesmente emitiu lá uma portaria 69, né, anunciando que vai ser investigado as fraudes contra o STF por grupos no Brasil. Por quê? Porque eles querem perseguir o movimento intervencionista. Eu nem falo do povo, porque o povo está dormindo. Mas os movimentos que estão se levantando contra o sistema no Brasil. E existe um movimento que luta contra o sistema no Brasil, que é o movimento intervencionista. Todos os outros movimentos que existem no Brasil foram criados pelo próprio sistema, pelo próprio legislativo, deputado, executivo, presidente e judiciário STF. Que movimentos são esses? O MBL, o Vem Pra Rua, o Revoltados Online e outros movimentos, que inclusive são movimentos maçons. Lembra do Avança lá, maçons, o movimento, né? É o grupo MBL, que ele foi criado pelo próprio sistema. É justamente criado pelo próprio sistema para criar falsos e falsas manifestações no Brasil. Você entende que a Joyce Hasselmann, que pediu o artigo 142, saiu de candidata no Brasil? Lembram do Leudo Costa, que pediu o artigo 142, foi para o lado da política? Você lembra que muitos outros, aquele Kim Catacoquinho lá, que é deputado pelo MBL, entrou lá, não sei o nome dele certinho, né? Ele entrou pelo MBL. Então todos esses movimentos de ruas foram criados pelo próprio sistema. Então hoje o que está acontecendo? Está havendo uma manifestação nas ruas contra o STF. Mas quem que está contra o STF? Quem que está indo para as manifestações? Os próprios movimentos do sistema. Gente, nós intervencionistas, nós somos contra o sistema legislativo, contra os deputados,
executivo, presidente e judiciário, STF. Nós não somos contra somente o STF. Esses movimentos que estão indo para as ruas, eles estão pedindo fora o sistema? Fora o Bolsonaro, fora o executivo, fora o legislativo, os deputados, fora o judiciário, para derrubar e que uma junta militar assuma o comando do Brasil? Não. Por quê? Porque eles querem o impeachment de alguns ministros do STF. É toda uma jogada política que envolve. O que o sistema vai fazer? O sistema vai, o próprio legislativo, a maçonaria, ali o executivo e o judiciário, eles vão começar a criar leis proibindo o povo, para criar o caos, proibindo manifestações, aprovando o aborto, aprovando a pedofilia, aprovando o gaysismo, aprovando a ideologia de gênero, para que esses movimentos vão para as ruas pedindo o impeachment do judiciário. Aí o que o judiciário vai fazer? Vai pedir o artigo 142, intervenção militar, para proteger o sistema. É uma falsa intervenção militar. Aí a maçonaria, o sistema, o judiciário, o STF, né, o legislativo, deputados e o executivo do Bolsonaro, eles vão dizer, não, nós precisamos colocar ordem, está muita baderna, que eles mesmos vão criar, pedindo o artigo 142, utilizando-se dos militares para escravizar o povo. Eu até iria passar aqui na TV, né, o artigo 142, passo por passo, para mostrar para você o que é o artigo 142. Mas não foi possível. Mas eu vou ler para você. Ó, o artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Quem que são? Legislativo, executivo e judiciário. E por iniciativa de qualquer um destes da lei e da ordem. Então, quem que pode pedir intervenção militar 142 no Brasil? Né? Destinam-se a qualquer um destes. Artigo 142. Legislativo, executivo e judiciário. Então, somente um dos três poderes, ou o presidente do executivo, que seria o Bolsonaro, ou o presidente do legislativo, que seria dos deputados, ou o presidente do judiciário, o STF, Dias Toffoli, um desses três presidentes do sistema podem pedir intervenção militar, 142. Mas para proteger o sistema, gente. Não é para proteger o povo. Então, o que nós temos que entender é que tem muito intervencionista caindo na história da carochinha, do artigo 142. O que nós precisamos entender é que tem muitos intervencionistas, falsos intervencionistas, que estão levando o povo para a escravidão, ou pela ignorância, ou muitos conscientemente. Mas o que diz o artigo 1º? Né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se pelo Estado democrático de direito como fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana,
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, direitos fundamentais. Agora vamos para o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. Então o artigo 1º diz que todo poder emana do povo. E ele pode exercer esse poder diretamente ou indiretamente. Indiretamente o povo já exerce esse direito pelo artigo 1º, que é pelos representantes do povo, que são os vagabundos dos deputados, dos juízes, do STF e do Executivo. O povo já exerce. Mas ou, parágrafo único, diretamente. Por que o povo pode exercer diretamente o seu poder? Porque o que nós temos que entender é o seguinte: eu vou explicar uma coisa bem simples para você. Você já vai entender, né? Todas as constituições do Brasil, todas, nós tivemos 7 constituições no Brasil. Todas foram criadas pela maçonaria e pelo comunismo. Em 1822, quando o Dom Pedro I, que era maçom, o pai de Dom Pedro I não era maçom. O Dom João VI era anti-maçonaria. Tanto é que eu tenho depois, eu posso passar embaixo, nos documentos de Portugal, e tem também no Brasil, Dom João VI condenando a maçonaria. O pai de Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I era maçom. E ele traiu o seu pai, o Dom João VI. José Bonifácio, que foi um dos fundadores do Brasil, também era maçom. Ele esteve presente na Revolução Francesa. Ele viu tudo o que aconteceu na Revolução Francesa, de 1789 a 1799, a Revolução Francesa. José Bonifácio estava lá, ele viu tudo com os seus próprios olhos. Uma revolução criada pela maçonaria, que queria dissolver as monarquias no mundo. Dissolveu lá na Revolução Francesa. Na sequência, criaram uma Constituição. No Brasil, Dom Pedro I deu um golpe em seu pai e entregou o Brasil para a maçonaria, juntamente com José Bonifácio. Então, Dom Pedro I deu um golpe no Brasil, entregando o Brasil para a maçonaria em 1822. Guarde essa data, porque 2 anos após o Brasil entregar a maçonaria, o Dom Pedro I entregar o Brasil para a maçonaria reescreveu a história do Brasil, queimando documentos e inventando a história do Brasil sobre muitas coisas. E então, 2 anos após 1822, esse golpe que foi dado pelo Dom Pedro I e José Bonifácio, 2 anos, em 1824, é criado no Brasil a primeira Constituição, pela maçonaria, em 1824. Depois a segunda Constituição, criada pela maçonaria, em 1891. A terceira Constituição, criada pela maçonaria, no Brasil, em 1934. A quarta Constituição, criada no Brasil, em 1946. A quinta Constituição, criada no Brasil pela maçonaria, em 1967. A sexta Constituição, criada no Brasil, em 1967, aqui pulei uma, mas a sétima, criada pelo comunismo, que é a maçonaria, mesma coisa, porque o comunismo foi criado pela maçonaria. Karl Marx, pai do comunismo, era maçom.
em 1988 foi criado uma Constituição comunista. Só que quando o comunismo criou essa Constituição no Brasil, ele não poderia evitar de criar o primeiro artigo. Porque quando nós falamos que todo o poder emana do povo, não é porque está na Constituição, porque a maçonaria não conseguiu reverter esse parágrafo único. Por quê? Porque sem o povo não existe Estado. Sem o povo não existe governo. Sem o povo não existe nada, nem forças armadas. Então, quando nós falamos que todo o poder emana do povo, não é porque somente está na Constituição, porque independente de estar na Constituição, criada pelo comunismo, pela maçonaria, todo o poder emana do povo. Não se faz nada no mundo sem um povo. Sem um povo não existe governo, não existe forças armadas. Então o povo tem todo o poder. Se o povo quiser pegar e rasgar a Constituição no Brasil, tirar a maçonaria do comando do Brasil, o comunismo, e criar uma Constituição que não seja maçônica e comunista, o povo pode. O povo pode tudo. Nos termos da lei, por quê? Porque toda a lei criada dentro de um Estado, ela serve para nortear um povo pela democracia. O problema é que nós não temos democracia no Brasil. Porque os três poderes constituintes, que seriam legislativo, deputados, executivo, presidente e judiciário, STF, os três poderes, eles deveriam criar uma certa briga para trazer essa democracia no Brasil. Mas eles estão juntos para implantar uma nova ordem mundial no mundo inteiro. E é por isso que o STF cria leis absurdas contra a população. Mesmo que o povo brasileiro seja contra, o STF é a favor. E aí o que aconteceu? Foi o Dias Toffoli, colocou uma emenda lá, um artigo, né, uma portaria, perseguindo os intervencionistas, e no outro dia, o executivo, que é o Bolsonaro, o presidente, que deveria agir a favor do povo, vai lá numa churrascada com o Dias Toffoli. Eita, Brasil é virado numa zona. É por aí, gente. E enquanto isso, o legislativo de um lado, ferrando o povo brasileiro, criando leis para beneficiar quem? O sistema. Tudo que foi feito no Brasil foi feito pelo sistema. É isso que nós temos que entender. O que acontece? O comunismo vermelho, a maçonaria vermelha, que era o PT, ela entregou as ferrovias hidrelétricas, né, entregou o Brasil para a nova ordem mundial. Tiraram a maçonaria vermelha, colocaram Bolsonaro, Mourão, maçonaria azul. Eles estão entregando o resto do Brasil, gente. Há pouco tempo agora o Bolsonaro não leiloou 12 aeroportos no Brasil? Gente, o pessoal do Bolsominions, eles são muito retardados mentais. Não tem outra palavra. Os caras são idiotas. Não porque nós temos que combater o comunismo, porque agora o comunismo estão defendendo a continuação do sistema, que é a maçonaria azul, que é a mesma coisa. Não muda nada. Quem que é os ministros do Bolsonaro? Paulo Guedes,
que tem processo pelo Banco Pactual, que só não foi preso por causa do sistema. Ah, mas o problema era Luizio Nunes, ministro lá da Dilma, que era motorista do Marighella, que fez assalto ao trem pagador no Brasil, roubou, assaltou, fez um monte de coisa, mas agora não. O Paulo Guedes só está entregando o resto do Brasil para a nova ordem mundial, para o sistema. O resto do Brasil. Você já parou para pensar? O brasileiro, gente, está dormindo em berço esplêndido. Ou seja, não tem mais berço. Aliás, não tem mamadeira, não tem chupeta. E logo, logo, o brasileiro vai levar um tapinha na bunda. Mas aí vai chorar muito e muito. Mas vai ser tarde demais, por quê? Porque o sistema já escravizou o povo brasileiro, que é o que o sistema está fazendo. Trazendo as tecnologias da China para o Brasil de controle facial para controlar o povo brasileiro. E o povo está dormindo. Então, mas você diz, o que nós temos que entender é assim, nós precisamos ser humildes, gente, para entender isso de uma vez por todas. Muita gente pergunta, por que as Forças Armadas não fazem nada? As Forças Armadas estão rachadas. Você tem um grupo de generais que são maçons, não é um ou dois, são vários, são maçons, e nós temos um grupo de generais, percebem que estão tentando derrubar a live agora? E um grupo de generais tem racha dentro das Forças Armadas. E se os militares bons forem agir agora, o que acontece? O sistema dá um golpe e prendem os bons generais. A maioria dos militares são pessoas de bem. As pessoas já porque as Forças Armadas são comunistas, são maçons, né? Não, gente. A maioria são militares de bem. E o que nós, intervencionistas, esperamos é uma insurgência dentro das Forças Armadas. Uma insurgência. Mas os militares de bem, eles não vão agir sozinhos, sem o povo nas ruas. Por quê? Porque os militares não vão queimar o filme. Os bons Gente, eu vou agilizar a questão do bar e eu quero aqui só complementar. Por que nós pedimos o artigo 1º? Porque todo o poder emana do povo. Independente da Constituição, está lá, porque foi inevitável. Sem povo, sem povo não existe nada, gente. É isso que eu quero que você entenda. O povo brasileiro está como que uma manada. Você já viu uma manada atravessar um lago, um rio, cheio de jacarés? Todo mundo vai cruzando. Aí, de repente, um búfalo, um boi, olha do lado, o jacaré comendo o outro. Mas ele não liga, ele está preocupado com ele. E continua. De repente, um outro jacaré pega aquele amigo dele, um outro búfalo, mas ele continua, ele quer atravessar o lago. Ele está preocupado com ele. O problema é que o brasileiro está preocupado com ele, não com o que está acontecendo em volta. O que acontece, por exemplo, só um exemplo, é claro, né? Os professores
quando acontece alguma coisa, querem aumento de salário, aí pega toda a categoria dos professores com faixa nas ruas, aumento, fora isso, fora aquilo, né? Aí dá um aumentinho para os professores, tudo bem, a categoria dele resolveu o problema. Aí chegam os caminhoneiros, por causa de 40 centavos, não, vamos para a rua, vamos parar o Brasil, porque o problema do Brasil nós temos que resolver, preocupado com a categoria. Aí vai o governo dar um aumento de 40 centavos, pronto, acabou, resolvido. O problema dos movimentos das categorias sindicais, elas estão preocupadas com elas, não com o Brasil. O movimento intervencionista é o único movimento que não está preocupado com categorias. É o único movimento que está preocupado com o Brasil. É o único movimento que está preocupado com você, com a sua família, com os seus filhos. É o único movimento que quer derrubar o sistema legislativo, deputados, executivo, bolsominion, presidente, e judiciário, STF. E colocar uma junta militar no Brasil, que não sejam de generais maçons, que não sejam de generais comunistas. É isso, gente. O movimento intervencionista é o único que está lutando pelo Brasil. Mas, Albari, se nós não vamos lutar contra o STF, o que nós intervencionistas vamos fazer agora? Fazer o que estamos fazendo. Organizar o movimento intervencionista. Criar grupos, né? Aqui em Curitiba, nós vamos criar um movimento intervencionista, mas já existe outro grupo também, que é o grupo SOS, Forças Armadas Brasileiras, que estão lá, fazendo trabalho muito bom, por sinal. O André, o Maurício, né, a Tielen lá, é um grupo, não vou dizer todos porque não conheço a todos, mas estão lá. Eu, Albari Dias da Silva, intervencionista aqui também em Curitiba, vou criar um grupo aqui em Curitiba para organizar o movimento. Você em São Paulo, no Rio, tenta criar um grupo, organizar, pedindo o artigo 1º, gente. Não é artigo 142, que vai ser um golpe do próprio sistema. O que o próprio sistema está fazendo é isso. Ele está fazendo justamente isso. É levar os movimentos para as ruas, criado pelo próprio sistema, para pedir a intervenção militar 142, porque quando um dos 3 poderes, legislativo, presidente do legislativo, dos deputados, ou o presidente do executivo, que é o Bolsonaro, presidente do Brasil, ou o presidente do judiciário, que é o STF, um dos 3 pedir o 142, vai ficar subordinado a um desses 3 poderes. Pedindo intervenção militar para lascar o povo brasileiro. É esse o ponto. O 142, o artigo, é para proteger o sistema. Ah, mas o 142, os militares podem intervir no caos. Podem intervir no caos. Mas nós vamos arriscar que a maçonaria assuma o controle, que já tem o controle do Brasil? O que nós precisamos entender, gente, é que a maçonaria, falar da maçonaria tentam derrubar a live, já perceberam? A maçonaria, os eu vou conseguir terminar a live, está travando muito.
Estão tentando derrubar. Mas o que eu queria passar era isso. Né? Artigo 1º, intervencionista, organizar o movimento pelo Brasil. Então, o que eu peço para você, gente? Dê seu like, não esqueça, lá embaixo, lá na live, para levar o conhecimento a muitos intervencionistas, compartilhem no grupo, né, na sua página, divulguem. Essa live do Facebook vai para o YouTube, né, então inscreva-se lá no YouTube. Você que não é inscrito, procure em Albari Dias, o intervencionista, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Albari Dias, o intervencionista. Gente, tem muitos intervencionistas caindo na lábia do artigo 142. Não caiam, gente, não caiam. É uma armadilha do sistema que vai criar uma falsa intervenção militar pelo artigo 142. Quem que vai pedir intervenção militar? Ou o STF, que vão criar o caos, ou o Bolsonaro com o Mourão, porque são maçons, ou o Legislativo, que tem a maçonaria envolvida no meio, com o comunismo. Então não vamos cair nessa. Aqueles que quiserem fazer parte do grupo do Zap, do grupo do WhatsApp do Albari Dias, o intervencionista, deixem o Facebook, o grupo do Albari Dias, o intervencionista, deixe em off teu celular, teu Zap, que eu adiciono no grupo, onde lá nós vamos discutir muitas coisas. Lá é uma oficina. Nós lá discutimos vários assuntos e depois a gente vem para a live. Gente, então é isso. Muito obrigado pela presença. Não vou me estender porque estão tentando derrubar a live, né? Então, para que eu possa finalizar, é isso daí. A nossa luta é contra o sistema. Maçonaria, comunismo, tudo isso fazem parte do mesmo sistema. Quer fazer parte do grupo, dos amigos do Albari Dias, o intervencionista do Zap, deixe teu número em off, né? Ou embaixo na live, ou depois lá no bate-papo, tanto faz. Gente, muito obrigado e até a próxima, assim, se Deus quiser.